Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vídeos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhes a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Versículo 5. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas nenhum incômodo lhe sobrevinha. Mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém? Pode ser sentado em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus colocou essa mensagem no meu coração, irmão, durante essa semana. Essa mensagem vem ardendo no meu coração, o que Deus falou no meu coração. Nós vemos aqui no capítulo de número 27, a Bíblia fala o título que Paulo ele é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Aqui Deus tinha um propósito para cumprir na vida do apóstolo Paulo. O destino desse navio era que chegasse até a Itália. Mas nós vemos aqui que durante esta navegação, durante esse trajetório, durante essa viagem, durante esse percurso dessa viagem, desse navio, nós, quando lemos o capítulo 27, nós vamos entender que esta viagem, ela não foi nada fácil. Essa viagem, ela não foi uma viagem tranquila. Não foi uma viagem em que muitas das vezes nós tiramos uma férias e participamos de uma viagem e ali ocorre tudo bem. Mas pelo contrário, essa viagem em que Paulo estava nesse navio, ela foi uma viagem tribulada, uma viagem de risco, uma viagem em que o vento bateu ao contrário do navio em que eles estavam. E o vento bate e impede desse navio navegar tranquilamente. Impede desse barco navegar tranquilamente no mar. Deus tinha um propósito, que Paulo chegasse a esse destino. Não só Paulo, mas todos que estavam ali nesse navio. Mas a Bíblia começa a nos dizer que um vento bate, a tempestade chega, a afronta chega para impedir desse navio chegar ao seu destino. O que acontece na nossa vida, irmãos? Deus ele tem um propósito na minha vida. Deus ele tem um propósito na sua vida. Mas muitas das vezes, para que nós venhamos alcançar este propósito, antes de alcançar o propósito, nós vamos enfrentar a tempestade. Vamos enfrentar o vento. Vamos enfrentar lutas. Vamos enfrentar diversas coisas ao contrário, para tentar impedir de nós alcançar o propósito.
Todas as vezes que Deus tem propósito na minha vida ou na sua vida, primeiro nós vamos ter que passar por um processo. Há um processo que tenta nos desanimar. Há processo que nos tenta tirar a nossa força, ou até mesmo esmorecer a nossa fé. O próprio Paulo, ele pôde dizer aqui que durante a tempestade, durante o vento, chegou um momento em que ele olhou e disse: agora nós vamos perecer. Eles perderam todas as suas esperanças. Há momentos na nossa vida que a tempestade ela é tão grande, que o processo ele é tão grande, que nós perdemos completamente a esperança, que nós perdemos completamente a nossa fé. E eles estavam perdendo a sua fé, perdendo as suas esperanças. Eles pensaram que durante essa viagem eles não iam chegar no seu destino. Eles não iam conseguir escapar dessa tempestade. Eles não iam escapar deste vento. Mas quando nós lemos o primeiro versículo do capítulo 28, a Bíblia já nos diz assim: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Então, logo quando eu leio o primeiro versículo do capítulo 28, eu já vejo que eles escaparam da tempestade, escaparam do vento. Aleluia! Eu não sei o nível do vento que está batendo na sua vida. Eu não sei o nível da tempestade que está batendo na sua vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você vai escapar desse vento. Você vai escapar dessa tempestade. Mas agora, irmãos, nós vemos que eles tentaram de tudo. No capítulo 27, você vai ver que eles fazem de tudo para o barco não afundar. Eles jogam as coisas que eles têm, eles tentam esvaziar o navio, eles tentam de todos os jeitos salvar a sua vida e salvar também o navio. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Paulo olha para eles e diz: olha, o anjo do Senhor me apareceu. Aleluia. E me disse que nenhum de nós vamos perecer. Aleluia, Deus. O anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse a ele, no capítulo 27 e no versículo 23, ele vai dizer: porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aleluia. Aleluia. Todos que estavam navegando com Paulo, nenhum deles iam perecer nessa tempestade, nenhum deles ia perecer nesse vento, nenhum deles ia perecer nesse processo. Aleluia. Todos que estavam no barco com eles, todos iam se salvar. Paulo disse: ainda que nós percamos coisas, perdemos o navio, mas a nossa vida, o anjo de Deus disse que não vai se perder nenhuma. Você entendeu o que Deus falou aqui nessa noite? Talvez nessa tempestade, nesse processo, você até perdeu coisas, aleluia, mas a sua vida, a vida da sua família, não vai se perder nenhuma nessa noite. Então, durante esse processo, eles tiveram que jogar muitas coisas do navio para fora, para tentarem se salvar e para que o navio não viesse a afundar. Mas a Bíblia diz que chegou um momento em que o navio ele encosta em um lugar, e ali ele fica travado. E agora as ondas começam a bater nesse navio, e a pomba do navio começa a se romper, a abrir. E eles agora entendem-se que o navio vai se afundar. O barco vai se afundar. Agora os soldados, eles têm uma preocupação.
Os soldados, eles querem matar todos os que estão ali, todos os prisioneiros que estão com Paulo. Eles dizem: nós temos que matar eles para que eles não venham fugir nadando. Mas alguém diz assim: alguém sabe nadar? Aqueles que souberem nadar vão nadando, mas aqueles que não souberem se agarram em alguma coisa para se salvar. Aleluia. Ou seja, nessa tempestade, nesse processo, Aleluia, Deus. nessa luta, nessa adversidade, Deus céu. se tem alguém aqui que sabe nadar, se o barco está afundando, Deus está dizendo: usa as suas forças, usa aquilo que você tem para você escapar. Você só não pode afundar junto com o barco. O que Deus falou no meu coração? Durante a nossa trajetória, muitas vezes nós podemos até perder, pastor, o nosso trabalho. Podemos até perder dinheiro. Podemos até perder, Júlio, o carro, a casa. Podemos até perder, irmão, muitas coisas materiais. O que nós não podemos perder é a nossa salvação. Aleluia! É a nossa fé em Deus. Então, irmãos, agora nós entendemos que eles perderam muitas coisas, mas não perderam o mais importante, que é as suas vidas. Aleluia, Talvez você perdeu muita coisa no caminho, mas o mais importante você não perdeu ainda, é o fôlego de vida. E se a barco afundou, mas tem fôlego de vida, então ainda há esperança. Ainda há esperança para mim. Há esperança para você essa noite. Ah, irmão, eu perdi muita coisa na tempestade. Ah, irmão, eu perdi muita coisa nesse processo. Mas ainda está vivo, então ainda há esperança. Aleluia. Agora, quem sabe nadar, vai nadando. Quem não sabe, se agarra em alguma coisa, ou agarra nos restos que sobraram. Aleluia. Quem sabe nadar, vai nadando, mas quem não sabe, se agarra naquilo que sobrou. Sobrou alguma coisa ainda? Sobrou um pouquinho de fé aí ainda? Sobrou um pouquinho de força aí ainda? Então se agarre nessa noite. Agarre na fé. Agarre na confiança. Sobrou ainda um pouquinho, nem um pouquinho só de fé. Então se agarre na fé. E a Bíblia diz, no capítulo 28, e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Deus. Agora, o interessante é que não foi fácil a viagem, não foi fácil a trajetória, mas eles escaparam. Aleluia. Todos eles escaparam. Talvez não está sendo fácil para a sua família, não está sendo fácil na sua casa, não está sendo fácil no seu trabalho, na sua escola, talvez não está sendo fácil no seu casamento, na sua vida sentimental, mas você vai escapar dessa provação. Você vai escapar dessa luta. Você vai escapar desse deserto. Talvez o processo da enfermidade não está sendo fácil, mas Deus está dizendo: você vai escapar. Aleluia. Talvez a porta está fechada, não está sendo fácil, mas Deus está dizendo: você vai escapar. Aleluia. Meu Deus. Abassuri cantada. Deus está dando escape para nós nessa noite. Deus está dando escape para nós nessa noite. Eles escaparam da tempestade, escaparam do processo, escaparam do vento. Deus estava com eles, aleluia. Deus está com você. Talvez você está achando que está sozinho no vento. Talvez você está achando: Deus não viu meu barco afundar. Deus não viu o navio afundar, Deus viu. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para dizer para você que ainda há esperança para a tua casa, há esperança para a tua vida, há esperança para a tua família, há esperança para você, aleluia. Ele viu o barco afundar, mas Ele deu escape. Não foi do jeito que eles queriam, mas foi do jeito que Deus quis. Talvez eles
nada, mas ainda tinha esperança. O que me chama a atenção, que Deus está falando no meu coração, que agora eu gosto disso, aleluia. Mas importa eu me salvar sem nada, eu estar sem nada, mas estar com Deus, do que estar com tudo e sem Deus, aleluia. Há momento que Deus tira tudo para nós lembrar que o mais importante não é as coisas da terra, é Ele, é Ele. O que me chamou a atenção aqui, irmãos, foi o versículo de número 10. E o versículo de número 10 e o 11 diz assim, do capítulo 27, dizendo: varões, vejam que a navegação, Paulo vai dizer, que a navegação há de ser encontro, e com muito dano. Paulo está alertando o povo, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Agora o 11, irmãos, olha para você ver aonde a minha e a sua confiança tem que estar. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. A confiança dele estava mais no piloto, aleluia. O piloto da igreja é Jesus Cristo. O que direciona a igreja é Jesus. Ou seja, tem muitos confiando em carros e cavalos, como diz a Bíblia, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Muitos se curvam e se caem, mas nós permanecemos firmes na presença do nosso Deus. A minha confiança e a tua confiança não tem que estar no motorista do ônibus, não tem que estar no motorista do Uber, não tem que estar no médico, não tem que estar no prefeito, no vereador. A nossa confiança não tem que estar no empresário, a nossa confiança não tem que estar no nosso patrão, a nossa confiança não tem que estar no nosso professor, a nossa confiança tem que estar em Deus. A confiança da igreja tem que estar no Senhor. Porque se tiver em Deus, o barco não afunda. O barco só afundou porque o homem confiou no braço forte, confiou na sabedoria do homem, na experiência do homem. E Deus mostra que a nossa sabedoria não é nada para ele. Aleluia. Eles escapam agora da tempestade, eles escapam agora do vento. E a Bíblia diz agora, irmãos, que eles estão na ilha chamada Malta. E agora a Bíblia diz que eles estão lá preparando uma fogueira para aquecer-se da chuva e do frio. Meu Deus, eles estão lá agora aquecendo a fogueira. E a Bíblia diz que Paulo agora vê isso acontecendo. Ele pega uma quantidade de vídeos, em outra tradução, gravetos ou lenha, e ajuda para que aquele fogo não viesse se apagar, para que aquele fogo viesse se aquecer ainda mais. E quando ele vai pegar lenha, a Bíblia diz que uma víbora ou uma cobra estava escondida no meio das lenhas e agarra a mão de Paulo. E quando essa víbora agora agarra a mão de Paulo, a Bíblia diz que eles olham e diz que Paulo não tinha sorte, que Paulo estava destinado a morrer. Mas a Bíblia diz que quando a víbora morde a mão de Paulo, ela fugia do calor. E quando a víbora agora ela é aquecida por aquele fogo, ela tenta se fugir e ela gruda a mão de Paulo. Víbora, irmãos, não aguenta ficar perto do calor. Cobra não aguenta o calor. Cobra não suporta o fogo. Então eu entendo que Paulo, colocando lenha na fogueira, ele está pronto para espantar as cobras. Aleluia. Quanto mais fogo, mais a cobra foge. Quanto mais lenha na fogueira, mais o fogo aquece e mais a víbora foge. Você está entendendo? Você precisa aquecer o fogo do Espírito da sua vida. Você quer que a cobra, que a serpente fuja da sua casa? Você quer que a serpente fuja da sua vida? Então coloca lenha nessa fogueira nessa noite. Aqueça esse fogo nessa noite.
Aleluia. E agora Paulo coloca a lenha na fogueira para a fogueira não se apagar. E tinha bastante gente lá, né, irmãos? Só os prisioneiros no meio do povo lá eram 276. E só Paulo que faz isso. Só Paulo que tem a preocupação do fogo não se apagar. Aleluia. Meu Deus. Só Paulo tem a preocupação de não deixar essa chama se apagar. Talvez lá na sua casa tem bastante gente, mas só você luta pela sua casa. Só você luta pela sua família. Só você luta pelos seus filhos. Só você luta para a casa não cair, para o amor não se esfriar. E Deus está dizendo: continua colocando a lenha. Continua. Aleluia. Talvez só você luta pelo seu casamento. Só você coloca ali chama. Só você luta pelo seu chamado, pelo seu ministério. Deus está dizendo: continua. Porque para olhar e para querer aquecer depois que o fogo está pronto, tem uma multidão. Mas para ajudar o fogo a pegar, são poucos. Para ajudar o fogo a pegar é pouco, irmãos. Para querer tudo pronto é fácil. Para querer tudo pronto, aleluia, tem um montão. Mas Deus está querendo pessoas como Paulo nessa noite, aleluia. Vamos ver uma chama, ajudar a colocar gaveta ali, aleluia. Para o fogo não se apagar. O interessante, irmãos, que quando eles chegam, eles veem isso. E agora eles precisam se aquecer do frio. Eles passaram pela tempestade, pelo vento, tiveram que nadar, tiveram que dar o seu jeito para chegar na terra firme. Eu estudando um pouco sobre Malta, Diácono John, eu pude entender que alguns historiadores vão dizer que Malta era conhecido como Ilha do Mel. Porque lá tinha, naquela época, segundo os historiadores, eles vão dizer que Malta tinha uma espécie de abelha que produzia muito mel naquela época. E ela tinha como conhecimento ali naquele tempo a Ilha do Mel. O que Deus falou no meu coração? Depois da tempestade, depois do processo, depois do dia triste, depois do dia ruim, Deus colocou eles em terra firme na Ilha do Mel. Depois dos dias amargos, Deus colocou eles na Ilha do Mel. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer, como Salomão, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de plantar, há tempo de colher o que você plantou. Eles passaram por um tempo ruim, por um tempo de vento, de luta, de tempestade. Mas depois chegaram na terra do mel, aleluia. Passaram no tempo amargo para chegar no mel. Tem muita gente que quer chegar já, pegar o melzinho e tudo pronto. Antes de chegar no mel tem a ferroada. Antes de chegar no mel tem o processo. Antes de chegar no mel tem a luta. Antes de chegar no mel tem o vento. Antes de chegar no mel tem as provações da vida. Mas se Deus tem um propósito, Ele vai cumprir. Aí agora eles chegaram na terra do mel. Paulo ajuda a aquecer a fogueira. Mas aí a serpente pica a mão de Paulo. E a Bíblia diz que Paulo começa a chacoalhar as suas mãos para que a serpente viesse escapar ou sair, soltar a mão de Paulo. E quando Paulo agora começa a chacoalhar a mão ali com a serpente na reta do fogo, aquele fogo eu acredito que queima ela e ela sai correndo. E agora, o interessante é que as pessoas agora começam a olhar e ficam olhando um para o outro e esperando. A serpente picou ele. Ele vai morrer. Vamos esperar agora. Mas ele não está inchando. Eu não estou vendo nenhum efeito, pastor. Aleluia. Eu não estou vendo nada de mal acontecendo com Paulo. Alguns vão dizer que
muitas pessoas já foram picadas nessa ilha. Meu Deus. E todas que foram picadas, praticamente a maioria vieram a óbito, vieram ter danos complicados nas suas vidas. Então, na cabeça deles, Paulo também seria só mais um que ia ser picado pela serpente, e logo o efeito do veneno ia contaminar Paulo e ia fazer efeito. E eu falei: Deus, quantas coisas o Senhor permitiu na vida de Paulo. Meu Deus. Acabou de sair do naufrágio e de repente agora está na ilha do mel, e a serpente mordeu ele. Meu Deus. Aí Deus falou comigo no meu coração. As pessoas ficam pensando que o veneno ia fazer o efeito, pastor, mas o veneno não fez o efeito. Aleluia. Deus falou no meu coração. Deus até permitiu a serpente picar ele. O que Deus não permitiu é o veneno fazer o seu efeito. Sabe o que Deus falou no meu coração? Esse dia eu estava pregando a palavra do Senhor, não lembro de qual igreja que era, mas Deus colocou no meu coração essa mensagem. E Deus falou: Deus até permite a víbora nos picar. O que Ele não permite é o veneno fazer efeito. Deus até permite o macumbeiro fazer macumba contra a minha vida e contra a tua vida. O que Ele não permite é que a macumba faça o efeito. Ele até permite os acusadores nos acusar, mas o que Ele não permite é a acusação fazer efeito. Deus até permite as pessoas te maltratar, te humilhar. Deus até permite as pessoas falar mal, desejar mal, ter inveja de você. O que Deus não permite é te atingir. Deus até permite o diabo tentar com armadilhas contra a tua vida. Permite armar laço. Ele até permite, mas o que Ele não permite é fazer efeito. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o nosso inimigo já nos teria engolido vivo. Aleluia. Deus até permite, talvez o diabo até te tocou. Meu Deus. Eu acredito que Paulo sentiu dor. Ele deve ter sentido muita dor. Meu Deus. Então, eu vejo que às vezes Deus vai permitir até que o diabo ele toque em nós. Nós vamos sentir até dores. E muitas vezes essa dor nem é física, pastor. Sabe o que Deus falou no meu coração? Que tem pessoas aqui que estão sentindo dor e não é física. Meu Deus. É na alma. Tem pessoas aqui que foi picada por víboras. E não foi no físico, na carne, foi na alma. Mas aquele que cura a alma está aqui nessa noite. Aquele que conhece o Senhor está aqui nessa noite. Aquele que conhece o que está em oculto está aqui nessa noite. Aleluia. O Deus de Lucas, capítulo 1, versículo 37, está aqui nessa noite. Aleluia. Que Deus é esse, irmão? É o Deus dos impossíveis. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Ele conhece a tua dor. Ele sabe aonde a víbora ficou. Ele sabe aonde está doendo. Ele está dizendo: está até doendo, mas o veneno não vai te matar. O veneno não vai te matar. O veneno não vai te matar. Aleluia. E eles estavam esperando acontecer alguma coisa com Paulo. Eles estavam esperando a mão de Paulo inchar ou Paulo vinha a óbito. Sabe qual é a maior frustração do diabo? Aleluia. É quando ele tenta alguma coisa contra a tua vida, contra a minha vida, contra o meu casamento, contra o seu trabalho, e ele fica só esperando de braço cruzado, dizendo assim: ele vai cair, ele vai parar. Quer ver que ele não vai cantar mais? Quer ver que ela não vai profetizar mais? Quer ver que ele não vai mais no culto? Quer ver que ele não vai buscar mais a Deus? Ele te feriu e ele está esperando a sua morte. Mas mais uma vez ele quebrou a cara. Era para você estar na sua casa, desanimado, murmurando, chorando. Mas você veio aqui adorar a Deus. Aleluia. Ele pensou: ele vai ficar chorando em casa. Ele não vai
vai vir, ele vai dar uma desculpa, está com dor de cabeça, está cansado. Ele vai dar alguma desculpa, ele não vai na igreja hoje. Mas mais uma vez ele quebrou a cara, você veio. Você passou pela tempestade, você passou pelo vento, Deus deu escape. A víbora te mordeu, te machucou, você está até machucado, mas você ainda tem fôlego para viver. Eu acredito no Senhor, eu creio que Deus vai mudar, eu creio que Deus vai transformar. O diabo pode até tocar, irmãos, no seu filho. O diabo pode até tocar, fazer doer em você. Mas Deus está dizendo, não é para a morte. Não é para a morte. Pode até doer, pode até machucar, mas não é para a morte. A Bíblia diz, se o meu olho direito faz eu pecar, importa que ele seja arrancado, para eu não ser lançado no fogo do inferno dos dois olhos. Ainda que eu perca um olho, que eu entre no céu com um olho só, é importante. Ainda que eu perca um braço, mas que eu entre no céu com só um braço, isso é importante. O que Deus falou no meu coração, eles passaram por tudo isso, mas chegaram em terra firme. A igreja do Senhor, ela passa pelos ventos, ela passa pelas tempestades, ela pode ser até picada, até tocada, mas ela vai chegar naquele grande dia e vai dizer, eu cheguei, Senhor, eu cheguei, Senhor. E o alvo da igreja, irmãos, é o céu. O alvo da igreja é o céu, aleluia. Então saiba você que você vai enfrentar lutas. E até mesmo muitas vezes, quando tudo parecer estar bem, a víbora nunca vai desistir. Ela vai tentar de todos os jeitos contra a tua vida. Mas deixa ela tentar, que o veneno dela não faz efeito na sua vida. O veneno dela não vai fazer efeito na sua vida. O veneno dela não vai fazer efeito na sua casa. Não vai fazer efeito no seu trabalho. O veneno dela não vai fazer efeito na sua vida nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Maior é o que está conosco do que o que está comigo. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco. Aleluia. Agindo Deus, quem poderá? Deus está agindo na sua casa nessa noite. Deus está agindo nesse barco nessa noite. Deus está agindo na sua família nessa noite. Aleluia. Então nós aprendemos nesse texto que às vezes a navegação, às vezes o trajeto, às vezes o processo ele é dolorido. Mas se Deus tem um propósito, Ele vai cumprir do jeito dele. Você vai chegar. O crente, ele chega, irmãos. Ele carrega várias cicatrizes. Se dá uma oportunidade para cada um de vocês aqui, cada um tem uma cicatriz para contar. Cada um tem uma marca registrada na sua vida. Uns têm uma marca na alma, outros têm marcas no seu próprio corpo. Mas de todas essas marcas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todos nós temos marcas. Mas de todas elas é para nós lembrar que Deus esteve conosco nas todas essas dificuldades. A Bíblia diz, o justo, grandes são e muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas Deus nos dá uma vitória. De todas elas Deus nos dá uma bênção. Então logo eu entendo, e passando para você entender, que essa tempestade, que esta marca que você está enfrentando nessa noite, ela vai passar. Ela vai passar. Você vai escapar dela. Você vai escapar desse laço. Você vai escapar desse sofrimento. Você vai escapar desse vento. Você vai escapar dessa noite de choro. Você vai escapar dessa noite de tristeza. Você vai escapar dessa noite de ansiedade. Você vai escapar dessa noite depressiva. Você vai escapar dessa noite difícil. Deus está dizendo, você vai escapar dessa noite.
noite. Salmo de número 30, verso de número 5. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã tem alegria para a tua vida. Aleluia. O crente ele chora muito, mas quando ele sorri de verdade. O crente ele passa por luta de verdade, mas quando Deus abençoa também, irmão, é grande a bênção. Se você está chorando, se você está passando pelo processo, fica tranquilo, está chegando o final. A Bíblia diz, nós já meditamos e lemos aqui: há tempo para todas as coisas, de chorar e de sorrir. Se você está chorando, está chegando o final, você vai sorrir. Mas se você está sorrindo só também durante o dia, se prepara para chorar também. Se prepara. Então se afirma nos caminhos do Senhor, para que quando chegar os dias ruins para você também, você vai estar firmado. Não seja como este centurião, que a confiança dele, ele cria mais no piloto do que na palavra do homem de Deus. Creia mais em Deus do que nas suas próprias forças. Creia mais em Deus do que na sua própria confiança. Creia mais em Deus do que na sua própria sabedoria. A sua fé, a minha fé, a fé da igreja tem que estar em Deus. Porque muitas vezes nós nos frustramos, porque colocamos a nossa confiança em carros, colocamos a nossa confiança em cavalos, colocamos a nossa confiança no homem dessa terra. E quando nós vemos que eles são incapazes de ser perfeitos, nós também nos frustramos e nos desanimamos e perdemos a nossa força. Mas quando a nossa confiança está no dono de tudo, quando a nossa confiança está no Senhor dos Senhores, no que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre, nós sabemos que o que for que acontecer, seja feita a vontade de Deus. Então entendemos que a nossa esperança tem que estar em Deus. Quando o Paulo é picado e o veneno não faz efeito, nós entendemos que cumpriu o que a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. E a todo aquele que crê, aleluia, pegarão em serpentes, aleluia, beberão o que for bebida mortífera, e dano nenhum causará na sua vida. Se você estiver com Cristo, Cristo estiver com você, não tem armadilha, não tem macumba, pode colocar teu nome na boca do sapo, na encruzilhada, no cemitério, pode desejar mal, que nada disso vai acontecer. Eu quero contar rapidinho para os irmãos o que aconteceu comigo uns tempos atrás. Eu descobri que havia duas mulheres que pagavam constantemente um trabalho para fazer contra a minha vida. Olha que interessante, irmão. E elas iam e pagavam constantemente para fazer lá os seus trabalhos, oferecer suas oferendas aos seus demônios. E Deus falou no meu coração que Deus ia matar o macumbeiro. E não foi, irmãos, que Deus matou o macumbeiro. E depois Deus falou no meu coração: olha, eu vou fazer ele descer a sepultura, e para você saber que eu sou Deus na sua vida, não estou falando isso para agradecer de maneira nenhuma, os irmãos sabem, e falou desse jeito para mim: e ferirei uma das que estão fazendo. Irmãos, a mulher pegou uma doença, chegaram em mim e falaram: preciso que você vá lá orar por ela. Vai lá porque ela já gastou todo o seu dinheiro. E o médico não descobriu o que ela tem. Aleluia. Eu orei e falei: Deus, tem misericórdia. Cura ela. O que eu pedi para Deus foi o seguinte, irmãos: Pai, de tudo, tem misericórdia da alma dela. Salva ela, Senhor. Não deixe que ela venha morrer sem a salvação. Não importa o que ela fez por mim, o que ela tem no seu coração, mas eu peço ao Senhor: salva ela. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você: tudo que tentarem contra a tua vida não vai fazer efeito. Aleluia. Estão desejando mal, estão esperando a sua morte, como estavam esperando a morte de Paulo. Mas a morte de Paulo não aconteceu. Eles ficaram decepcionados. Quem está esperando a sua queda
vai ficar decepcionado. Aleluia, em nome de Porque Jesus. Deus está na tua Aleluia. Deus é na sua casa, Deus é na sua família. Estão esperando a sua queda, mas eles vão ver o contrário. Você ainda vai ficar mais forte do que já está. Na presença.